Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com uma mensagem para o Portal de Leão, 8 do 8. O Portal de Leão ele se abre todos os anos, de 26 de julho até 12 de agosto. Ele é um alinhamento entre Terra, Sol e Sírios. Ele é celebrado desde o Egito Antigo. Das pirâmides de Gizé, você consegue, quando Sírios sobe no céu, enxergar o alinhamento nosso com o cinturão de Órion. Por que o Portal de Leão ele é tão celebrado? Porque ele é uma oportunidade, dentro das muitas oportunidades, dos muitos portais que se abrem durante o ano, ele é uma oportunidade de entrar em contato com o cosmos. Permitir que as energias de Sírios cheguem até nós e tragam os seus códigos luminosos, códigos de ativação de DNA adormecido, especialmente no caso das sementes estelares. É um portal em que é interessante a gente aproveitar os momentos de introspecção para entrar em contato com os nossos registros acásticos, entrar em contato com o nosso eu superior, entrar em contato com a família estelar e reforçar o nosso compromisso com um caminho de evolução. Todos os anos é uma oportunidade que o nosso planeta recebe de conseguir um pouquinho mais de informação luminosa para o nosso próprio caminho planetário, para a nossa própria transição planetária. O portal ele vem sendo comemorado, ele vem sendo relembrado, eu diria, há alguns anos, particularmente depois de 2012, porque existe essa possibilidade. Não é algo imaginário, é algo que deve ser aproveitado. E a cada 8 do 8, de cada ano, de 2012 para cá, a gente vem dando saltos. E o Portal 8 do 8 é uma oportunidade de se dar um salto quântico. E 2020, sendo um ano tão delicado para a humanidade como está sendo, eu acredito que esse portal ele tenha informações especiais. Então, na tentativa de decodificar aqui para vocês um pouco essas informações, eu vou fazer uma leitura. Eu estou trazendo hoje o Wisdom of the Oracle, foi um presente de uma seguidora. Gratidão. Você sabe quem é, eu não gosto de falar o nome das pessoas. Você sabe quem é, gratidão. O Wisdom of the Oracle, ele é um sistema próprio, vamos dizer assim. Eu vou ficar com o livreto aqui do lado, caso eu não consiga captar apropriadamente a mensagem de alguma carta, mas vocês sabem que eu gosto de ler intuitivamente. Eu pensei o seguinte, eu vou fazer um jogo de 4 cartas a princípio. A primeira carta falando da energia que está disponível para nós nesse 8 do 8. O que cada um que está num caminho de busca espiritual e o que a humanidade tem acesso hoje? A segunda carta, o que está atrapalhando, o que está bloqueando a manifestação de todo esse potencial? Terceira carta, o que nós podemos fazer para colocar a linha do tempo positiva como algo mais visível, claro e transparente para as pessoas comuns? E a quarta carta, um destino possível, O que aplicando essas ações a gente vai conseguir alcançar, tá?
Vamos começar com essas 4 cartas, a gente vai fluindo de acordo com o que aparecer. Então, vamos lá. Primeira. Já vou mostrar as cartas. Segunda, terceira e quarta. O que está disponível para nós? Uma carta chamada Verdade Seja Dita. O que está bloqueando os destinos? Qual um curso de ação possível para a gente acessar esse potencial? Tudo que brilha. Um destino possível. Mensagem na garrafa. Vamos lá. Essas 4 cartas, elas falam muita coisa dentro da sua simbologia particular. Eu vou pegar uma onda intuitiva, até porque o que está aqui se comunica muito com informações que os meus mentores têm trazido para mim quando eu questiono certas coisas a respeito de 2020, tá? E se for necessário a gente complementa, se for necessário eu vou ali no livreto, mas por enquanto tá ok. O que está disponível para nós hoje, particular e coletivamente? Verdade seja dita. Aqui a gente tem uma coruja, que ela é um animal de poder, ela é portadora aqui de uma janela. Essa janela a gente pode considerar como sendo até o próprio portal em si. E uma janela de onde saem corações, não sei se vocês estão conseguindo ver. Corações em forma de, como se fossem pétalas de rosas. E ela está empoleirada sobre uma máscara. Uma máscara. Não dá para não perceber a relação entre essa máscara e as máscaras físicas e não físicas que nós andamos usando. A gente veio usando até então máscaras não físicas, mas nesse ano tornou-se necessário, em muitos locais obrigatório, que as pessoas usassem máscaras físicas. Eu não quero entrar no mérito, eu não quero entrar em opiniões, eu quero falar sobre a simbologia da coisa. As pessoas estão andando nas ruas com máscaras. Se você concorda, se você discorda, isso não vem ao caso. Estou falando dos fatos. A coruja, ela é um animal relacionado à sabedoria. Ela, como sendo uma ave de rapina, ela tem uma conexão com outras aves de rapina. Ela tem um significado mais secundário, entre aspas, que fala da maternidade, da família. Mas eu a vejo aqui como um símbolo de sabedoria. O que eu entendo? O que está disponível para nós hoje? A sabedoria universal, né? Um acesso ilimitado a essa sabedoria e especialmente uma sabedoria que nos ensina um caminho do amor, os corações.
caminho do Cristo, Cristo interno. Ou seja, no dia de hoje, enquanto esse portal estiver ativo, nós vamos poder acessar o nosso Cristo interno. E com isso, promover mudanças na nossa realidade imediata. E claro, quando você promove mudanças na sua realidade imediata, você também promove mudanças numa realidade global. Tudo bem. No entanto, estamos usando máscaras físicas e não físicas. Essas máscaras, elas poderiam ser só um acessório. Mas aqui, como a coruja está empolerada sobre a máscara, o que isso diz para mim? Vocês, nós, né? O que a coruja diria? Vocês têm que ir além das máscaras. Além. Isso me remete à questão dos olhos como a janela da alma. Janela. Os olhos como a janela da alma. Embora nós estejamos usando máscaras, nós temos acesso aqui ao que a pessoa é de verdade, ao que a pessoa não consegue fingir. Essa carta é uma carta de luz. É uma carta que diz para mim que a luz vai vencer, apesar de todas as máscaras, apesar de tudo aquilo que quer ser escondido, o amor vai prevalecer. Por que isso aqui não é realidade ainda? Por que isso aqui não está mais óbvio para as pessoas em geral? Os destinos. Essa carta aqui é uma carta maravilhosa. Ela me remete à estrela do tarô. A moça, ela é uma fada, né? Ela é um elemental. Agora, quando a gente lida com elementais, é importante ressaltar que os elementais, eles não são todos bonzinhos, né? A gente costuma fazer certas associações e a gente acha que fadas são sempre boas. Essa moça, ela não é nem boa nem má, ela é. Quando eu a vejo, eu vejo que ela transcendeu a dualidade. Ela é quem ela é. E aí, por isso, ela pode brilhar a sua luz. Essa carta aqui seria o ideal, né? Digamos assim, a gente saindo do portal, acessando a informação e nos tornando essa fada. Não que você... Eu tô falando simbolicamente, tá, gente? Não tô falando dos elementais diretamente. O que seria nós nos tornarmos essa fada? Nós nos tornarmos as almas puras que nós somos em outras dimensões. Nós nos tornarmos aquilo para o qual fomos criados. Inclusive, essa é uma frase que os nativos usam. A ideia de você fazer todo o possível para você ser aquilo para o qual você foi criado. O destino. Cada um tem o seu destino. Cada um veio com metas, com objetivos, com propósitos. Então aqui seríamos nós vivendo os nossos destinos, os destinos. Por que eu tô falando seria, né? Seríamos nós aqui. Porque essa carta foi a carta selecionada como bloqueio.
Primeira coisa, os nossos destinos, eles estão sendo impedidos. Nós não estamos vivendo os nossos destinos. Nós estamos vivendo uma outra coisa. Nós estamos vivendo, eu diria, uma linha do tempo falsificada, vamos chamar assim, na falta de um termo melhor que me ocorre, né? Fora que vocês já sabem que eu vou ter que evitar certas palavras, né? Então, os nossos destinos, eles não estão acontecendo da forma como foram traçados. Eles estão acontecendo de um outro jeito. Nós não estamos aqui. Nós não estamos nesse lugar. Nós não somos o que nós viemos ser. Nós não estamos nesse lugar de beleza, de pureza, de leveza. Nós não estamos como essa moça. Nós estamos num lugar incômodo. E também, essa carta aqui, ela conversa com uma informação que os meus mentores disseram. Eles têm sido muito econômicos comigo em relação a informações a respeito do ano, a respeito do que vem por aí. Eles têm falado comigo muito a conta-gotas. E eu sei o motivo, eu sei que é para me proteger, eu sei que há uma boa intenção por trás, né? Agora, uma das últimas informações que eles me passaram quando eu questionei, né? Eles me disseram o seguinte. Eu perguntei por que a gente ainda não viu coisas mais expressivas esse ano. E olha que a gente está tendo várias, mas eu sei que tem espaço para mais. Eu sei que já deveria ter acontecido mais, que há um atraso, que há uma tentativa de segurar, especialmente segurar o despertar coletivo da humanidade, né? Então, eles me disseram o seguinte: olha, não está acontecendo da forma como deveria acontecer, supostamente, porque existe ainda karma para se desenvolver. Aquela ideia de palco do mundo. No palco do mundo existem karmas que precisam acontecer de uma certa maneira. E aí eles me deram um exemplo. Tenta perceber como existem vidas. Até eles falaram para mim no sentido de observar os clientes, né? Tenta ver como existem vidas que estão suspensas, como se estivessem penduradas, né? E, por exemplo, em jogos particulares que eu faço, muito frequente aparecer 4 de espadas para as pessoas, ou aparecer o pendurado, né? As pessoas, elas estão num suspenso, elas estão conseguindo realizar até um ponto. Daquele ponto elas não estão conseguindo passar, por mais que se esforcem, por mais que tenham dons e talentos, enfim. Há uma sensação de suspensão geral, né? E que eu fico brincando lá na lista de transmissão, no Instagram, eu fico brincando com o pessoal que é o dia da marmota, né? Quem me acompanha lá sabe dessa brincadeira, né? Referência ao filme Feitiço do Tempo, perdão. Filme de 1993, se eu não me engano, com o Bill Murray. Então, existem vidas que não estão nesse suspenso. Existem vidas em que acontecem diversas coisas. Não é nem melhor nem pior. Essas vidas em que várias coisas estão se desdobrando, vários acontecimentos,
Esses acontecimentos, eles têm um fim, digamos assim, karmático. Ele tem uma intenção karmática por trás. Precisa se desenrolar um certo número de acontecimentos para aquelas vidas específicas. Então, algumas pessoas estão com essa sensação de suspenso e para outras é como se não tivesse acontecendo nada entre aspas, né? De diferente, porque a vida dela tá como se fosse um rolo compressor, né? Um acontecimento atrás do outro. Esses acontecimentos, eles são karmáticos, tá? Com karmático, eu não tô querendo dizer se é negativo ou se é positivo, tá? Não existe isso. A questão do karma é ação-reação, só. Então, o que tem ali é a lei da ação e reação atuando na vida de certas pessoas. Agora, aqueles que estão pendurados, digamos assim, eles estão com dificuldade de chegar na sua estrela. Estão com dificuldade de colocar essa estrela aqui para fora, né? E, inclusive, tendo que usar as próprias limitações para conseguir fazer isso aqui, conseguir entrar nesse lugar. Então, qual seria a nossa atitude, a nossa ação, né? O que está ao nosso alcance? O que podemos fazer para desbloquear essa questão do destino, né? O nosso destino individual e o destino coletivo. Aí nós tiramos a carta Tudo que Brilha. E aí, claro, né? Essa carta e, enfim, toda a simbologia dela, né, me remete, né, a nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é ouro, né? Essa carta, ela, claro, faz uma referência clara a isso, né? A gente tem aqui um monte, né, como se fosse pó de ouro, né? É pó de ouro. A gente tem uma figura feminina, né? Uma figura feminina relacionada à abundância, que me remete a todas as deusas da abundância. E a gente tem aqui no topo da pilha as máscaras. A gente vai ter que acessar o nosso ouro, colocar o nosso ouro para fora, para superar, suplantar as máscaras. Tudo aquilo que está sendo velado, tudo aquilo que está sendo escondido, oculto, mascarado, tudo aquilo que não há interesse em que a humanidade saiba. Como é que a gente altera essa situação? A gente busca, né, dentro de nós aquilo que é mais valioso, né, o caminho do valor interno, para que os valores externos possam mudar. Esse é o raio de ação. Para a gente conseguir acessar um lugar verdadeiro de abundância, para a gente acessar uma verdadeira cornucópia. Mas aí, para fazer isso, a gente vai ter que deixar as máscaras de lado. A gente vai ter que se mostrar e fazer um trabalho interno de mineração para conseguir colocar para fora aquilo que realmente brilha. A gente não é só ouro, né? A gente sabe que somos luz e sombra. Agora, a luz, ela tem que vir para fora. A luz, ela tem que aparecer, tem que transparecer. Do contrário, a gente não vai acessar todos os nossos potenciais, a gente não vai acessar a sabedoria universal, a gente não vai acessar o nosso destino. A gente vai continuar vivendo um destino falso. A gente vai continuar vivendo uma linha de tempo que está sendo artificialmente criada para nós. É bem claro para mim.
E aí o destino, né? O destino que eu quero dizer é o resultado, né? O resultado possível, né? Dentro do campo de infinitas possibilidades, o que que a gente consegue alcançar usando o nosso ouro interno como uma ação. Mensagem na garrafa. A questão da mensagem na garrafa, ela remete a naufrágio, né? Permitir que certas coisas naufraguem, né? Permitir que aquilo que não nos serve mais naufrague, para a gente poder encontrar outras paragens, né? Outros lugares, outras respostas. A mensagem na garrafa é aquela mensagem, né? Não é um SOS, né? É uma mensagem de desespero, né? Eu vou pedir um esclarecimento dessa carta, porque embora eu entenda a lógica dessa carta, ela me parece o início de alguma coisa. Ela não me parece um destino final. A gente tem aqui uma cegonha, né? A cegonha, ela tá com uma luneta debaixo das asas, né? Porque ela tá procurando, né? Parece que ela tem a intenção de que essa garrafa aqui chegue num certo endereço. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, dentro da garrafa tem um telefone antigo, né? Algum tipo de mensagem, de notícia, de comunicação, né? É uma comunicação que vem de outro lugar, né? Como a gente está falando aqui de Portal de Leão, não me surpreenderia se a gente tivesse algum tipo de mensagem endereçada para nós, vinda do cosmos, né? E no caso, um atendimento, na verdade, um atendimento de um pedido de socorro. Esse pedido aqui é nosso, né? Somos nós quem estamos naufragando. Somos nós que estamos tendo que reunir todas as nossas posses mais queridas, as internas, para a gente poder brilhar, mas a gente está dentro de um barco que está naufragando, né? A gente está rumando para um lugar não muito interessante. Então isso aqui, na verdade, é um pedido de socorro. E eu diria que isso aqui é o pedido de socorro de muitas sementes estelares, porque eu acho que, pelo menos para mim, já ficou claro isso. Eu converso muito lá na lista de transmissão sobre a questão de linhas do tempo. Às vezes eu falo isso aqui, porque essa questão de linhas do tempo é uma coisa polêmica, né? Como as pessoas geralmente acham que o tempo é linear e a gente tem um destino único, né? Se você acredita num destino único, você deixa de acreditar na sua capacidade de construir a sua realidade, né? E isso não funciona, né, dentro de uma realidade multidimensional. Essa questão do tempo linear, ela só funciona quando você vive só nessa realidade que você consegue enxergar, que você consegue tocar, né? Como a realidade máxima não é só isso, ela tem diversas camadas, enfim, a questão do tempo ela é muito fluida e a questão do que vem, né? O que o futuro reserva também é muito fluida. Então eu vou pedir uma carta, né, com uma intenção de esclarecimento dessa mensagem na garrafa, que para mim está claro que é uma possibilidade de comunicação
mas uma comunicação em resposta a um pedido de socorro nosso, né? Um pedido de socorro para Deus, para o cosmos, para a natureza, como vocês queiram chamar. E essa outra carta, a quinta carta, eu vou colocar a intenção de que ela revele o resultado, né? Após o atendimento a esse pedido de socorro. Conhecimento profundo. A gente tem de novo a representação da coruja. A gente tem aqui a representação de um alinhamento planetário. Bem o que está acontecendo, né? Bem representativo. Ou seja, a mensagem, a resposta, né, ao nosso pedido de socorro é uma chance de um conhecimento profundo, de nós nos conhecermos profundamente, de nós conhecermos os outros, a nossa origem. O que eu entendo dessa ordenação? Um conhecimento da verdade, a verdade com V maiúsculo, para que a gente possa vivenciar o nosso verdadeiro destino. A Terra, ela está vivendo um destino que não é o dela. Isso está sendo corrigido. A rota está sendo recalculada, digamos assim, porque corremos o risco de naufrágio. Eu não acredito que esse cenário aqui vá se concretizar, mas entendam que o pedido de SOS ainda existe, né? Ele já foi dado, eu diria inclusive que ele já foi captado. Então o que a gente vai ter é um acesso ilimitado a conhecimento, um acesso ilimitado à nossa história, à nossa verdadeira história. Entendam que tem aqui um caminho para sair daqui e chegar aqui. Tem uma trajetória, né? E essa trajetória passa por um cair de máscaras, entendam como quiserem, porque tem todas as, né? Tem diversos significados esse cair de máscaras. E é um abandono, é um não querer usar mais, deixar isso de lado. E o mais interessante é que essas máscaras que aparecem aqui, né, elas são máscaras de carnaval. São máscaras de carnaval. É interessante observar isso, porque me parece que o que está sendo plantado agora nesse portal de Leão como consciência é algo que a gente vai acessar no carnaval do ano que vem. A gente tem que ficar atento com relação a isso. E nos vídeos de astrologia eu tenho chamado a atenção para vocês com relação à entrada de Júpiter e Saturno em Aquário no fim desse ano. É algo que a gente vai precisar observar de perto, né? Eu vou entrar com vídeos na época falando a respeito disso, falando dos mapas e tal.
E, claro, no carnaval do ano que vem a gente já vai estar com essa energia aquariana, né, funcionando, nossos planetas sociais funcionando a partir daí. E uma coisa para a gente se perguntar também é com que tipo de sociedade aquariana você quer se sintonizar, porque existem várias. E essa, né, de profundo conhecimento é uma alternativa que eu acho interessante, é uma alternativa que eu gostaria de ver se desenrolar. Antes de encerrar o vídeo, eu vou tirar uma carta para as nossas vidas particulares, tá? É claro que essa leitura que eu fiz, ela também pode ser vista de um jeito mais pessoal, mas eu vou pedir uma carta especialmente para as pessoas que estão agora com muita dificuldade de manter uma vibração elevada, pelo menos manter uma curiosidade pela vida, um interesse, uma esperança, né? Até mesmo encontrar um lugar de neutralidade, né? Eu sei que tem pessoas que estão se envolvendo muito com o externo. Não quer dizer que você tenha que se blindar, mas é interessante a gente ancorar a luz, especialmente as sementes que estão me assistindo, as sementes estelares. A essa altura do campeonato, vocês já devem ter percebido que eu sou uma, né? Eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, enfim, para não particularizar demais as leituras, né? Então vamos lá, uma carta para quem está com mais dificuldade de manter uma vibração mais elevada. Perfeito. Observador. A gente tem uma raposa com uma luneta olhando para a lua. O olhar do observador. O observador, ele testemunha, ele registra, mas ele não se identifica com nada. Ele fica num lugar de neutralidade. Se a gente tiver uma quantidade expressiva de pessoas capazes de segurar essa energia do observador, todo esse processo aqui vai acontecer de um jeito mais suave, sem que essa queda de máscaras ela seja algo excessivamente chocante para as pessoas. De toda maneira, o olhar do observador é uma estratégia de sobrevivência, tá? Eu digo isso para vocês porque eu estou comprovando isso, tá? O olhar do observador ajuda você a manter uma neutralidade, ajuda você a ficar no presente. E quando você fica no presente, você não entra excessivamente na dor, no sofrimento, nos traumas, nos dramas. Não quer dizer que você não vai se compadecer de outras pessoas, não quer dizer que você se tornou uma pessoa fria. Simplesmente quer dizer que você vai ficar com aquilo que é seu, ok? Só isso. Vocês me perdoem o vendedor de tapioca aqui passando na minha rua, mas enfim, né? A gente tem que lidar com tudo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que essa mensagem tenha sido de contribuição. Um grande abraço, até o próximo vídeo.